Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 26, dar de graça o que de graça receber. E os tópicos são: dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo, mediunidade gratuita. 12ª parte, vamos conversar um pouquinho mais sobre este capítulo fantástico. A Umbanda é um hospital onde muitos, vendo sua melhora, querem participar, auxiliar a levar ajuda aos muitos doentes que buscam na Umbanda como a última porta de salvação. Cheios de fé e esperança, acham que servir é muito fácil, simples, e de fato é. Porém, estar apto a servir exige muito trabalho na base moral, estudo e muita reforma íntima, pois só assim é possível auxiliar sem se contaminar com muitas das doenças que ali são tratadas. E são muitos os que se perdem no caminho, vendo que há muito trabalho, nenhum louro, nenhum privilégio e reconhecimento. E quanto melhor estiver, maior o trabalho, pois quanto maior o balde, maior o trabalho de servir. Maior é a área para sujar, maior é a vigia no estar limpo. O trabalho de servir deve ser despretensioso, humilde e com muito amor. Ser feliz por ser útil à caridade, o doar-se. E se isso não estiver muito claro na mente, as perturbações começam. Sou um balde muito grande e não tenho nenhum reconhecimento. Se eu não vier mais, o desfalque será muito grande. Quem vai servir como eu? Na inversão dos valores, o balde começa a se confundir com a água e se esquece que é somente um balde, um instrumento substituível como qualquer outro, pois a espiritualidade trabalha para o coletivo, luta contra o egoísmo e está preocupada com o trabalho que está sendo feito e não com o balde que está sendo usado. Se você foi criado como um instrumento, seu trabalho é servir, e a responsabilidade de estar limpa é somente sua. O sabão a espiritualidade fornece, você é quem esfrega. Para fazer parte da equipe de trabalho, se faz necessário estar apto a servir. O único bônus é doando que se recebe, servindo que se é servido, amando que se é amado, pois tudo que passa por você fica um pouco em você. Balde que carrega gasolina demora muito tempo para sair o cheiro. Família, muitos de nós, encontrando na Umbanda o refrigério para nossas aflições, para as nossas provas, a gente começa a praticar, a conhecer de fato qual é a nossa parte e as coisas começam a melhorar em nossa vida. Vendo essa melhora que parece como uma transformação de nossa vida, que é somente a mudança do nosso olhar para o mundo, cocriamos grandes melhorias à nossa volta. Parece que tudo à nossa volta se torna diferente, mas o que é diferente é nós. E vendo esta melhora, é grandiosa a oportunidade, é fantástica a energia de estar diante da espiritualidade de luz. Nós queremos fazer parte da equipe de trabalho. E a gente acha que é muito simples, pois diante de um guia de luz você se sente confortado, em paz, direcionado ao teu melhor, ao seu cuido, ao seu amor próprio, à tua fé, à tua esperança. Achamos que é muito simples, é ir e está pronto o trabalho. De fato, muitos confundem o desenvolvimento do médium, do instrumento, com o guia. A espiritualidade de luz já trabalha para o bem,
há muito tempo. Já passou por muitas fases e hoje se encontra apta a servir, pois já possui amor, conhecimento e paz. E nós estamos encarnados com responsabilidades físicas, materiais da nossa vida particular e encontramos muitas coisas a serem melhoradas. Estamos aprendendo. E a espiritualidade é grandioso a bondade de nosso Criador, que nos ama a tal ponto de, sendo falhos, imperfeitos, aprendizes, infantes na evolução, possa fazer parte de uma equipe que leva auxílio e conforto a muitos espíritos, encarnados e desencarnados. É grandioso o teu amor, pois permite que nós, se tratando, auxilie ao tratamento de muitos. Porém, tem que ficar bem claro para todos nós que nós só somos um balde. Nós só somos um instrumento. Insubstituível, pois ninguém é insubstituível dentro de uma egrégora de luz. Ninguém é. Ninguém é. Ninguém é mais importante. Ninguém é o melhor. E nós temos muitas portas. Muitas portas. Os espíritos perdidos são muito dedicados ao seu trabalho, assim como a espiritualidade de luz também é. Eles são muito esforçados, dedicados, comprometidos com o trabalho de perturbar a espiritualidade de luz que leva auxílio gratuito a muitos espíritos, direcionando caminhos, salvando almas, pacificando corações. E nós somos muitas portas, e eles não forçam portas inexistentes, eles simplesmente impulsionam portas que já existem. E muitos, ao entrar para a corrente de trabalho de uma egrégora de luz, vendo o esforço que se faz necessário, o comprometimento, a dedicação, o melhorar-se, o amar-se, o perdoar-se, o respeitar-se para servir, sem nenhum privilégio, sem nenhuma possibilidade de que seja feita a minha parte por outro, começam a se vitimizar, a se melindrar, a confundir as coisas e se perdem no caminho. Ah, mas olha só, bastou um elogio. Que médium fantástico, que espiritualidade que eu tenho, olha só que instrumento eu sou. Aí as coisas começam a perturbar. Você, estando cansado, começa a olhar diante de muito trabalho que tem que ser feito, a querer afago no ego daqueles que estão servindo. E você ainda não aprendeu a ouvir o não. Ainda não aprendeu a se colocar no teu lugar. Você ainda não descobriu qual é o teu quadrado e qual é a tua parte. A responsabilidade de todos nós cabe somente a nós. O estar apto para servir. Sem privilégios, sem louros, sem aplausos, pois o trabalho do bem é despretensioso e humilde. E a caridade, para aquele que possui amor, não tem peso, pois a doação é natural. Para aquele que não ama, é peso insuportável servir amor, pois ele não tem para doar. Então, começa a se confundir demais
um instrumento com um líquido. O balde começa a achar que esse líquido provém dele. E aí as coisas começam a se perturbar. E aí ele esqueceu da máxima de caridade, que é o trabalho, que é o norte da espiritualidade de luz, que é o levar auxílio indiferente de quem seja. E aí você começa a ver que os seus inimigos são auxiliados pela espiritualidade sem se levantar contra a tua defesa, porque eles não estão preocupados com isso. E aí o milindre começa a gritar, porque você está muito acostumado com o teu próprio umbigo, achando que é só você que sofre, só você que se esforça, que só você que serve tanto. E aí é o trabalho árduo da espiritualidade que luta em levantar a bandeira da humildade para a caridade e lutar contra o egoísmo e a vaidade. Então nós, diante de um campo de batalha, diante de muito trabalho, se encontramos com muita facilidade e cansados, pois é muito trabalho e isso é natural de um trabalho cansado. E queremos o resgate, e aí diante de um trabalho gigantesco, a preocupação daqueles que estão no trabalho é para aqueles que estão doentes. Você só está cansado. Se você está cansado, descansa, porque o trabalho não para. A prioridade é porque está doente, ele não está cansado, ele está doente. Ele não consegue descansar, ele tem que se tratar, ele tem que se hidratar, ele tem que reconhecer o que é necessário ser feito. Você já sabe e só não quer praticar. Então, a gente tem que ter muita paciência com a gente mesmo, entender sempre que nosso lugar sempre será de sentar para aprender, pois o aprendizado é eterno. Nunca vamos chegar neste lugar de não preciso sentar mais para aprender. Não se iluda, sempre aprenderemos e sempre haverá muito trabalho. Você não quer, você não é obrigado, tá? Porque você é substituível sim, porque a espiritualidade bilhões de espíritos que trabalham para a egrégora de luz, são bilhões de espíritos que se encontram encarnados, e não cabe somente a você salvar ninguém, a não ser você mesmo. Não cabe a ninguém responder pelas suas escolhas, entende? Então, o direcionamento é dado a todos. Aqueles que se encontram aptos para o serviço de servir são úteis, e feliz daquele que fala com o Criador, sendo grato. Obrigado, meu Pai, por fazer de mim um espírito errante, falho, ser útil para o seu trabalho. Porque tenho o privilégio de aprender a sua teoria e aprender vendo a prática dos seus trabalhadores de luz. Pois essa é a oportunidade que nós encontramos dentro da Sagrada Umbanda. Nós aprendemos a teoria, só que a teoria diz: caminhe, haverá pedras nos teus caminhos, você terá a força necessária para desviar delas. E aí você vê o exemplo da prática pela espiritualidade de luz, caminhando ao teu lado e desviando das pedras. Bom, aí só nos resta uma escolha a fazer, pois não temos outra coisa. Nós fomos ensinados com a teoria e somos ensinados com a prática. Cabe a nossa escolha de caminhar ou não. E essa é uma escolha individual, intransferível de cada um de nós. Então o serviço nunca vai parar, o trabalho nunca vai parar, e privilégio você não vai ter, porque quando você cogitar em pensar que você é melhor do que alguém, o convite é: olhe para o sol e tampa o sol com a tua mão e vê se ele faz sombra em alguém. Formiga não ofende estrela.
É necessário a gente entender quem nós somos, o lugar que nós estamos e o que nós podemos ou não fazer. Nós não respondemos por ninguém e formiga não vai ofender estrela jamais. Existe uma hierarquia, não é? Nós precisamos identificar quem nós somos, aonde nós estamos e o que é possível ser feito. Perfeito não. Perfeito cabe a somente um. Somente um. Somente um é intransferível e ele não é você. Ele é Deus. Então, o convite é esse. Você pode se melhorar auxiliando e você pode aprender sofrendo. O caminho quem escolhe somos nós. Ninguém é melhor do que ninguém a ponto de ser insubstituível e ninguém é pior do que ninguém que não possa ser útil. A felicidade é em ser útil, em poder auxiliar o próximo, pois é doando que se recebe. Tudo que passa por você fica um pouco em você, pois tudo que passa por você sabe o caminho de volta. O bom servidor, o bom medianeiro, é aquele que vê graça e se sente feliz por ser útil sem esperar nada em troca, pois entende que estando, fazendo parte de mão dada com a equipe de luz, recebe luz naturalmente, pois sempre está aprendendo, sempre está para o servir e automaticamente ele traz luz para a tua própria evolução. Se há outra recompensa maior que essa, desconheço, porque o trabalho é sempre servir. Todos, encarnados e desencarnados, que se encontram na egrégora de luz para levar auxílio, para levar caminho, sempre tem muito trabalho a ser feito. E quanto maior o trabalho, maior a alegria deles. É necessário que a gente entenda qual é o nosso papel, qual é o nosso quadrado e o que cabe a gente fazer ou não. Se você não é melhor do que ninguém, você não é um único instrumento e você não tem guia nenhum, você é só um balde e não tem porquê você cogitar de que você é melhor que alguém a ponto de querer cobrar alguma coisa. De que somente através de você as pessoas serão auxiliadas. Só teve um que andou nessa terra que disse isso e deixou bem claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. E o meu caminho é de amor, paz e graça. Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro. Então, é necessário que a gente se compreenda quão grandioso é a oportunidade de estar ao lado de espíritos de luz para servir e aprender servindo. E quão perigoso é se sujar, pois mesmo querendo voltar a servir, grandioso será o trabalho de limpeza para estar apto novamente para servir. Porque quanto maior a sujeira, tem sujeira que por muito tempo coloca gosto na água. E a água é espiritualidade, você é só o recipiente, um instrumento como qualquer outro. Se não é entendido isso, se isso não está claro, está havendo uma inversão de valores e as pessoas estão confundindo espiritualidade com Jesus Cristo de Nazaré, que está vindo somente através dele, porque ele é único, porque ele é um qualquer, útil. Um instrumento, filho de Deus, com bilhões de espíritos são. Você não é o único encarnado, que passa por provas, que tem aflições, que tem trabalho para ser feito. Você não é o único. Você não é o único espírito em evolução. Você não é melhor do que ninguém. Você não é pior do que ninguém. Se coloque no teu lugar, seja grato pela oportunidade de aprender servindo. Mas lembra, você só serve, só doa o que você tem. Grandiosa oportunidade de estudo que faz a gente colocar os pés no chão e entender que o trabalho da espiritualidade é para o coletivo, que o tema, o lema, o norte da Umbanda é o compartilhar.
para servir a todos, de que água corrente não flui em poça, de que balde sujo tem que ser lavado. É o nosso trabalho diário. Reforme-se, estude-se, reconheça quem você é e coloque em tudo o amor, tanto nas suas qualidades positivas quanto nas suas qualidades negativas, pois tudo que Deus faz e fez é bom, tanto o bem quanto o mal. Depende do seu uso, depende da sua perspectiva, depende de quem é você. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe sempre a poder sermos um instrumento útil para Deus, para levar conforto e ser confortado, para levar auxílio e ser auxiliado, para doar e receber. Muitíssimo obrigado. Até o próximo Evangelho.